Olá pessoal, tudo bem? É um prazer regravar essa aula para vocês. E hoje nós vamos falar sobre descomplicar o cardápio. Então, se você tem dificuldades para criar um cardápio, para sair da mesmice do dia a dia, vem comigo que eu vou te ensinar a técnica que eu uso para você criar um cardápio. Então, meu nome é Bárbara. Eu sou formada em gastronomia e hoje eu sou produtora de conteúdo ajudando mais de 20 mil pessoas a organizarem as suas vidas através do planejamento alimentar. Então eu faço isso de forma prática, através de cardápios, onde eu tenho um plano de execução, eu tenho todas as receitas e ele sempre um prato equilibrado, saudável, gostoso e que seja apetitoso para comer com os olhos. Então eu vou dividir a aula em 3 partes. A primeira parte eu vou explicar um pouquinho sobre o cenário que nós vivemos hoje em dia na alimentação. Em seguida eu vou explicar um pouquinho sobre como você vai variar essa alimentação, ideias de como você vai variar essa alimentação. E aí, por fim, como você vai começar a fazer isso. Então, vamos lá. Anotem, papel, caneta na mão, que tem bastante dica aí para vocês. Então, a ideia que a gente precisa entender é que a alimentação, os nossos hábitos alimentares, eles mudaram muito depois da Revolução Industrial. Por que depois da Revolução Industrial? Industrial que surgiram as grandes indústrias alimentícias. E o que essas indústrias buscam? Essas indústrias, elas buscam difundir mais, distribuir cada vez mais os alimentos. Só que como que a gente faz isso? A gente precisa pegar, por exemplo, um tomate você não consegue transportar para muitos lugares quando ele está in natura. Mas quando você coloca dentro de uma lata, coloca outros elementos químicos, você consegue durabilidade, você consegue tempo de prateleira e consegue também transportar esse produto para mais lugares. Então foi justamente com a Revolução Industrial que surgiram essas grandes indústrias alimentícias e que trouxeram o consumo dos ultraprocessados, porque eles foram feitos justamente para que a maior parte da população pudesse comer e pudesse ter acesso a esses alimentos. Só que o que acontece? A gente sabe que os alimentos ultraprocessados, eles são hiperpalatáveis, eles são cheios de gorduras, eles são cheios de açúcares, que eles precisam ter esses ingredientes para se tornarem mais gostosos, mais saborosos realmente. Então eles têm os realçadores de sabor. Quando a gente consome muitos ultraprocessados, o que acontece? O nosso paladar, ele fica viciado, de certa forma, nesses ingredientes. Então ele não está acostumado com um tomate que seja ácido. Ele está acostumado com um molho de tomate que seja mais doce, que seja menos ácido e que seja pronto para consumo. Então, isso é um grande problema na nossa sociedade hoje em dia, porque esses produtos, eles são realmente feitos para serem consumidos de forma fáceis, práticas, rápidas e não estragarem, né? Só que a longo prazo, a gente sabe que esses alimentos, eles não são benéficos para nós. E junto com essa questão da Revolução Industrial, nós temos também a saída das mulheres de casa. Então, as mulheres, elas começaram a trabalhar fora de casa e a função da casa, da comida, era exclusivo da mulher. Hoje em dia, tem muitas mulheres que ainda se dedicam apenas à casa, mas na grande maioria isso não acontece mais. Então, a gente teve também esse movimento de mulheres saindo de casa para trabalhar fora de casa. Então, diminuindo o tempo de casa, diminuindo o tempo disponibilizado para você estar na cozinha, estar cuidando da casa. Então, tudo isso causou digamos que essa ajuda também, essa massificação dos ultraprocessados.
Então, eu entendo quando as pessoas viram e falam pra mim, Bárbara, eu não consigo, eu não tenho tempo pra variar, eu não tenho tempo pra cozinhar, eu não tenho tempo pra variar um cardápio, pra pensar no que cozinhar. Acho um saco. E eu entendo isso, porque cozinhar demanda um determinado tempo. Se você pega os produtos in natura, poxa, você precisa higienizar, você precisa secar, você precisa armazenar. Aí você precisa picar, transformar ele, esperar tempo de cocção, colocar na panela, esperar. Então é um processo longo. Ele não é um processo que acontece em 15 minutos. E hoje em dia também a gente tem os deliveries. Os deliveries, querendo ou não, eles são maravilhosos, mas não para serem consumidos todos os dias. Os restaurantes, muitas vezes, eles acabam utilizando gorduras que não são tão boas, porque a indústria também, gente, eu já estive do outro lado como empreendedora de gastronomia, né? Já tive um café, já tive uma confeitaria, e eu sei o quanto de produtos prontos existem na prateleira para serem oferecidos para os restaurantes. Na confeitaria mesmo, se você não precisa fazer um creme pâtissier. Então você não precisa comprar a baunilha de fato, usar o leite, um creme de leite de qualidade. Não, você compra um creme pronto, já pré-produzido, você só recheia a bomba, enfim, o seu doce. Então existe muita facilidade para restaurante. As pessoas não vão se preocupar se eles estão usando o azeite de melhor qualidade. Não, eles vão se preocupar com o custo, na grande maioria dos restaurantes, né? Então, a gente acaba ficando, se a gente se alimenta fora todos os dias, ou se a gente pede muito delivery, a gente não vai ter uma alimentação equilibrada e saudável que a gente merece. Então é por isso que eu bato tanto na tecla sobre o planejamento, a organização e também sobre a criação do cardápio. A gente precisa resgatar esse momento de ir para a cozinha. Ele não precisa ser chato. Ele pode ser prazeroso, desde que você saiba o que você vai fazer. Se você vai para a cozinha e não sabe o que fazer, você fica perdido. Você realmente não sabe. Você fica lá andando que nem barata tonta e acaba fazendo as mesmas coisas e demorando muito mais tempo. Então, é por isso que hoje eu vou te ajudar a sair desse ciclo, tá? Então, vamos lá para a segunda parte, que é como eu vou variar esse cardápio. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós precisamos ter um prato que contenha os nutrientes necessários para a nossa saúde, né? Então, nós precisamos que o nosso prato seja o mais equilibrado, o mais balanceado e o mais saudável possível. Porque é com esse prato que a gente vai conseguir o aporte de nutrientes para o nosso organismo, para que a gente consiga ter mais saúde, para a gente consiga ter mais disposição, mais qualidade de vida. E eu me baseio muito no Guia da Alimentação Brasileira, Guia Alimentar da População Brasileira, desculpa. E esse Guia Alimentar da População Brasileira, eu até trouxe um materialzinho aqui para vocês, ó. Ele diz que nós precisamos de um prato com 50% de hortaliças, 25% de proteína, sendo 12,5% as proteínas vegetais e 12,5% as proteínas animais. E nós também precisamos de 20% de cereais, raízes e tubérculos. Então, para que a gente tenha um prato equilibrado, nós precisamos de todos esses ingredientes no nosso prato, nas refeições. Então, nas principais refeições, e até mesmo café da manhã, almoço, se a gente conseguir que tenhamos todos esses grupos alimentares, nós vamos garantir que nós temos todos os nutrientes necessários para nossa saúde, né? E aí, a gente precisa saber quais são esses ingredientes. O que são esses ingredientes? E aí, olha só a quantidade
de ingredientes que a gente tem aqui e que a gente não usa e que a gente não está acostumado a consumir. A gente precisa começar a pensar um pouquinho fora do nosso habitual. O nosso habitual é fácil, é maravilhoso, é gostoso. Você já sabe que aquela comida funciona para você. Mas você precisa sair um pouquinho da sua zona de conforto para entender que existem outros alimentos que são tão gostosos quanto os que você já conhece. Então, por exemplo, aqui nas proteínas vegetais, ó, nós temos edamame, ervilha, feijão branco, feijão carioca, feijão fradinho, a lentilha, a quinoa, a soja, o tofu, e ainda nós temos feijão andu, feijão vermelho, feijão... Vixe, feijão, a gente tem uma infinidade de tipos. Cada tipo fica legal para um tipo de coisa. Por exemplo, o feijão fradinho, ele é um feijão que ele fica mais ralo, ele não cria aquele caldo que nem um feijão carioca, que nem um feijão preto. Então, eles são perfeitos para serem feitos saladas, uma salada fria mesmo, ou uma salada morna, pra gente colocar ele no baião de dois, por exemplo. Então, existem milhões de tipos de feijão e cada feijão vai trazer um tipo de preparo pra gente, tá? Aí aqui partindo pra partindo para as proteínas animais. A gente tem aqui a carne de boi, a carne de porco, o frango, os peixes, os frutos do mar, os ovos. E se você é vegetariano, você pode utilizar os mesmos ingredientes aqui das proteínas vegetais. E aí, a carne de boi, a carne de porco, os peixes, o frango, então nós temos inúmeras maneiras de fazer essas carnes. Nós temos grelhada, nós temos assada, nós temos frita, nós temos braseada, nós temos ela guisado, né? Tipo um guisado de carne. Então a gente precisa realmente pensar um pouquinho fora da caixa. Aí, aqui nas hortaliças, né? As hortaliças, elas são compostas pelas folhas, frutas, verduras... Frutas não. Folhas, verduras e legumes, perdão. Então, a gente tem aqui, ó, vou ler pra vocês. Abóbora, abobrinha, alcachofra, berinjela, beterraba, cenoura, chuchu, cogumelo, ervilha torta, jiló, pepino, pimentão, quiabo, tomate, vagem, acelga, agrião, alface, brócolis, catalonha, chicória, couve-flor, endívia. É uma infinidade de frutas, verduras e legumes. Quais dessas que eu falei que você consome? Quais dessas você não consome? Se você não consome, você vai colocar no seu cardápio. E aí, tendo em mente esse prato balanceado do Guia Alimentar da População Brasileira, vocês já têm meio caminho andado, porque vocês conseguem pensar nisso não só como um prato separado, tipo, né, pensar que aqui eu vou ter só alface, tomate, ervilha, um espinafre. Não, você consegue montar um prato único com todos esses ingredientes. Por exemplo, uma galinhada. Na galinhada você tem o arroz, você pode colocar um espinafre, você pode colocar uma ervilha, você tem o frango, você vai colocar o tomate, a cenoura, dá pra colocar, enfim, gente, é uma infinidade de legumes ali que você consegue colocar na sua galinhada e que complementam, tornam ele um prato completo. Então a gente consegue, sim, sempre melhorar uma refeição. Então, o segundo passo pra gente começar a variar esse cardápio, é pensar na sazonalidade que a gente tem das hortaliças, né? Então, existem momentos do nosso ano onde alguns legumes são melhores do que outros.
E o melhor, gente, significa também mais rico nutricionalmente, porque o meio ambiente está nos oferecendo aquele ingrediente que é o melhor que ele pode dar para nós naquele momento. Então, se ele está falando, ó, eu tenho nesse momento a Catalonha, porque a Catalonha ela tá mais rica nutricionalmente, essa é a época dela, ela pegou sol suficiente, ela pegou chuva suficiente, então é ela que a gente tem que consumir. Se a gente segue essa tabela de sazonalidade, a gente nunca mais vai comer a mesma coisa sempre. A gente nunca mais vai deixar de variar o nosso prato. Porque a gente está sempre se esforçando para consumir coisas novas. E quando vocês forem ao mercado, tipo, eu não sei achar uma tabela de sazonalidade. Tem no Google, tá? Tem no Google, eu posso deixar uma tabelinha aqui para vocês também, sem problema nenhum. Mas vocês conseguem também perceber isso no mercado. Quando vocês vão ao mercado, essa época do ano, por exemplo, aqui no Brasil, é época de poncã. A poncã, ela tá R$ 2,99 o quilo. Enquanto que o morango tá R$ 8 a bandejinha. Então a gente percebe a diferença de valores, né? Por quê? Porque aquele produto tem uma oferta muito maior do que a demanda que ele tá sendo consumido. E o morango não é época de morango, então a oferta de morango é pequena. Então é preciso cobrar mais caro por esse ingrediente. Então, levando em consideração a sazonalidade e o prato equilibrado do guia alimentar, vocês já conseguem meio caminho andado para começar a variar essa alimentação de vocês, tá? O terceiro passo é a gente pensar nos tipos de preparo que a gente consegue com os mesmos ingredientes. Então, quais são as formas de cocção que a gente tem? A gente tem inúmeras. A gente pode fazer um frango, por exemplo, frito, a gente pode fazer um frango assado, a gente pode fazer ele grelhado, a gente pode fazer ele ensopado. Então, existem milhares de formas de cocção que nós podemos utilizar para variar o nosso cardápio. Então, essas formas de cocção, cada forma de cocção vai trazer um resultado diferente para o seu prato. Então, você consegue trabalhar essas questões. Além da forma dos métodos de cocção, a gente tem também a textura. A gente consegue trabalhar diversas texturas um mesmo ingrediente. Por exemplo, a batata. A batata a gente consegue fazer ela purê, a gente consegue deixar ela crocante através de uma fritura ou até mesmo numa air fryer. A gente consegue deixar ela macia, né? Se a gente assa ela. A variação das texturas são super importantes e a gente precisa trabalhar essas questões, porque na mesma semana a gente consegue usar um mesmo ingrediente para trabalhar durante a semana toda. Por exemplo, a abóbora. A abóbora, a gente consegue fazer ela assada, consegue misturar ela com arroz, consegue misturar ela com a carne, né, num formato ali mais rústico, mais purê, e trabalhando essa questão. A gente precisa pensar nessas texturas, precisa pensar no resultado final do prato, não só nele cru. E a questão também dos cortes, né, que entra nessa questão dos tipos de preparo. Cada corte vai trazer um resultado diferente. O frango, né, a gente tem o frango inteiro, que é um corte, digamos assim, o frango inteiro. A gente pode separar as partes do frango, que é outro corte. A gente pode pegar só o peito de frango e desfiar. A gente pode pegar esse peito de frango, transformar ele em filé. E aí nós podemos também pegar esse peito de frango, fazer ele em cubos ou em tiras. Então, cada corte vai trazer uma maneira de preparo, vai ali ficar melhor com o método de cocção e vai também ter um resultado final. Então, dessa forma, a gente consegue, sem dúvida alguma, variar as nossas refeições, porque a gente está pensando
como se fosse em camadas aqui, né? A gente tá pensando no prato como se ele fosse em camadas e a gente tá fazendo a composição total desse prato para obter um resultado. Então, é muito importante. E aí, o quarto passo que a gente precisa para variar esse cardápio é praticar. A gente precisa entrar na cozinha, colocar a mão na massa e praticar. Porque se a gente não praticar, a gente não vai saber o que a gente gosta mais, não vai saber que textura me agrada mais, não vai saber a combinação que você gostou de fazer. Então, pratica e consome esse conteúdo. Consome esse tipo de conteúdo. Veja receitas no Instagram, veja receitas no YouTube, veja cadernos de receitas, troca figurinhas com as amigas, com amigos, enfim. Tudo isso ajuda a gente a criar um repertório para a gente cria um repertório na nossa cabeça para recriar um cardápio para nós mesmos. Então, são passos que a gente faz e que ajudam a gente a variar o cardápio. Então, o primeiro passo é o guia alimentar, ter o guia alimentar aí na nossa cabeça, né? Então, toda vez que vocês forem preparar uma refeição, fazer um cardápio, já pensa, eu tenho aqui as hortaliças, tenho os tubérculos, tenho as proteínas aqui necessárias, e já faz esse cardápio baseado nesse guia alimentar. Consumir conteúdo, super importante. Consumir conteúdo e praticar, super importante. Em seguida, a gente vai pensar na sazonalidade dos ingredientes. Então, trabalhar essa tabela de forma que você varie realmente os ingredientes, a fim de não ficar na mesmice, né, gente? A gente precisa a gente precisa se forçar um pouquinho, porque senão a gente vai ficar sempre consumindo as mesmas coisas pro resto da vida. E aí, os tipos de preparo, que a gente pode dividir em 3 partes: método de cocção, cortes e também as texturas que a gente consegue com o mesmo ingrediente. Ok, Bárbara, eu entendi agora como eu consigo variar, entendi o cenário que a gente vive, mas agora eu preciso saber por onde eu começo. Como eu vou começar a criar esse cardápio? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai lá na sua geladeira, no seu freezer, na sua despensa e vai ver o que você já tem. O que você já tem. Você vai fazer uma lista com o que você já tem. Você vai colocar arroz, eu tenho cru, arroz, eu tenho lentilha, tenho uma lata de milho, tenho um atum. E você vai fazer uma lista com tudo isso que você já tem. Beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto é, você vai planejar um cardápio em cima desses ingredientes que você já tem. Então, já tenho esses ingredientes específicos, eu vou criar esse cardápio para entender o que eu preciso ainda comprar, ou se eu preciso ir ao mercado comprar mais coisas. Fez esse cardápio, você vai deixar ele escrever. Você precisa escrever esse cardápio. Você vai escrever esse cardápio e aí você vai criar uma lista de compras caso existam ingredientes que você ainda precise comprar. Então, se precisar, você vai fazer uma lista de compras com as quantidades que você quer, com as quantidades que você vai utilizar. E aí você vai ao mercado uma vez só e vai comprar esses ingredientes. Depois de comprar esses ingredientes, se tiver frutas, verduras, legumes, as folhas, você já vai higienizar e já vai guardar higienizado e pronto para consumo. Então, cenoura, a gente vai descascar a cenoura, colocar dentro de um pote com água e vai guardar ele dentro da geladeira. A folha vai secar, vai higienizar, vai secar, vai armazenar dentro de um pote com papel toalha embaixo, as folhas em cima ali bem espalhadinhas, pote tampado dentro da geladeira. Então, você vai dar um destino para cada ingrediente desses que você comprou. Carne, você
dependendo da receita que você for já fazer, você já pode marinar essa carne, frango, peixe, até carne vermelha. Peixe a gente não vai marinar, tá? É frango, carne de porco, a gente deixa essas carnes já marinadas, temperadas, e você pode congelar ou deixar na geladeira caso você vá cozinhar no dia seguinte. E aí, beleza, você fez esse pré-preparo que você precisava, esse primeiro preparo, né? Essa primeira já destinação para os ingredientes, para que eles não estraguem. Eles já têm destino certo, você não comprou nada, porque, vou deixar aqui porque, quem sabe eu utilize. Não, você comprou com destino certo. E aí você vai tirar 2, 3 horas de um único dia e vai cozinhar esse cardápio que você preparou, que você planejou. Então você primeiro vai fazer a mise en place, pré-preparando tudo, vai cortar esses ingredientes da maneira, tipo, preciso de 2 cenouras raladas, 2 cenouras em cubos. Você vai separar em potinhos, vai deixar tudo em cima da sua bancada. A carne eu preciso cortar em cubos, eu preciso cortar em tiras, ou não, vou só deixar ela inteira. Vai ligar o forno mais pra frente. Então você vai fazer a mise en place e em seguida você vai preparar todo esse cardápio de uma única vez. Dessa maneira você vai economizar, você vai investir um tempo em você, na sua alimentação, para o restante da semana você não ter que se preocupar com isso. Então, você vai cozinhar, vai deixar esses preparos todos prontos. Cozinhou, deixou pronto, você vai armazenar ou na geladeira ou no freezer. E aí depende muito de como foi o seu preparo, depende muito da sua geladeira, se você tem espaço, se você não tem espaço. Mas você vai precisar armazenar esses ingredientes, esses preparos. A Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela permite que alguns preparos sejam deixados nas geladeiras por até 5 dias. E isso depende, na verdade, se ele foi manuseado de forma correta, se ele foi feito ali, sofreu os processos de cocção correto. Então, carnes, eles têm que atingir 60 graus no meio da carne. Então, todos esses processos são bem importantes para que não tenha uma contaminação cruzada, para que não tenha uma contaminação mesmo do alimento. E você consegue tranquilamente deixar na geladeira. Por exemplo, arroz, 5 dias na geladeira tranquilo. Batata assada também na geladeira. Algumas carnes também assadas você consegue deixar na geladeira aí 5 dias tranquilamente, tá? Então, isso vocês precisam também ter em mente onde vocês vão armazenar esses preparos. E é isso. Seu cardápio tá pronto. Você vai lavar sua louça dos preparos que você fez e durante a semana você vai simplesmente descongelar esses preparos que você fez em um dia. Você vai ter uma comida saudável, feita por você, com ingredientes que você sabe quais são e refeições deliciosas ao longo da semana, planejadas por você. É uma maneira, gente, de vocês otimizarem o tempo de vocês, valorizarem o tempo de vocês e também de valorizarem si mesmo, né? Fazerem esse cuidado, porque esse autocuidado de você investir o seu tempo na sua alimentação, investir o seu tempo ali na cozinha, cuidando de você, é extremamente importante. Você tem que pensar que isso, a longo prazo, vai te trazer inúmeros benefícios. Inúmeros. E eu não tô dizendo só na saúde, não. Porque o tempo que você ganha livre para fazer o que você gosta de fazer ou outras coisas que você estava postergando para fazer, não tem nem como falar. Eu digo isso porque eu vivo isso. Eu vivo esse planejamento e eu sei o quão benéfico ele é para mim e para minha família. Então eu tenho mais tempo para os meus filhos, eu tenho mais tempo para ir à academia, para estudar, para fazer o que eu gosto.
Eu não preciso ficar lavando louça infinita, né, panela, assadeira, enfim, todo santo dia e ocupando a minha cabeça pensando no que fazer dia sim e dia também. Aliás, mais de uma vez por dia, né, porque almoço e janta todos os dias. Então, dessa forma, gente, vocês conseguem ter uma vida mais planejada, uma vida mais organizada e descomplicar esse cardápio. O cardápio ele não é difícil de ser feito. A gente complica demais as coisas, porque a gente acha que tem que fazer milhões de coisas, né? E na verdade não, na verdade a gente pode só pegar as mesmas coisas e fazer para almoço e janta, ou planejar a proteína um pouquinho a mais pra gente refazer isso à noite, sei lá, um sanduíche, enfim, qualquer preparo que você, um omelete, qualquer preparo que você goste e que seja mais fácil para você fazer à noite, se você gosta, né, de ter esse momento de cozinha à noite. Mas é planejamento. O que eu tinha para passar para vocês, o assunto que eu tinha para conversar com vocês, a aula que eu tinha para dar era essa. Eu espero que eu consiga ajudar vocês a descomplicarem o cardápio, a girarem uma chavinha aí na cabeça de vocês para viverem uma vida mais planejada. Eu acho que isso é extremamente importante para você que busca ter mais tempo, para você que busca uma vida mais leve, né? Então a Thaisa fala muito sobre isso aqui, sobre a leveza. A gente precisa priorizar o que é importante para nós. Se você está aqui, a alimentação é uma prioridade para você, né? Não só a alimentação, como exercício, como o autocuidado. Então é extremamente importante você aplicar isso que eu estou te ensinando para que você tenha mais variedade nos seus cardápios, para que você tenha uma alimentação melhor, para que você consiga se planejar melhor aí durante a sua semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar para a Thaisa ou deixarem na caixinha de perguntas. Eu estou inteiramente à disposição. Se vocês quiserem, convido vocês, na verdade, para me seguirem. Meu Instagram é barbara.nacozinha. Lá dentro eu tenho milhares de receitas. Eu tenho muitas dicas, muitas técnicas, muitas coisas que podem ajudar vocês. E eu também tenho um clube, que é um clube de assinaturas, onde eu ensino, através dos cardápios, o planejamento na prática. Então você vai aplicar tudo o que eu faço, tudo que eu ensinei aqui para vocês, mas de forma prática e já planejada para você, tá? Então, muito obrigada, Thaisa, pela oportunidade e até a próxima, gente. Tchau, tchau.